Temos um convidado que vai dar pano para mangas. Porquê? Porque é doutor, porque é médico e estamos numa pandemia e eu sei que o doutor não é propriamente... Nós temos que falar sobre isto. Não só, mas no decorrer da nossa conversa vamos falar sobre isto. E eu vou já dizer porquê. Porque mal eu cheguei, eu disse ao doutor, peço imensa desculpa pelo atraso, porque eu acabei de ser testado, negativei, portanto estou negativo, fiz hoje um teste de Covid, daqueles rápidos, de 15 minutos, e eu não sei, eu vi logo pela reação do doutor, que não está sequer de acordo com muita coisa, muita prática no que diz respeito a estes testes, ou estou errado? Não está errado. Começamos logo assim, não é? Pode ser. Eu sou médico, vai quase para 45 anos e tive muitas epidemias na minha vida, de cólera, de meningites, do ébola, de sarampo, etc. E depois, não me esqueço, embora sendo médico, sou um ser humano. Sou sobretudo um ser humano. E nesse sentido, as pessoas talvez se esquecem que a gripe sazonal, normal, dita normal, todos os anos mata no nosso país entre 3.000 a 4.500 pessoas e que no ano de 1988-89, naquele inverno de 3, 4 meses, matou cerca de 8.500. E ainda, já neste século, em 2005, 2006, matou cerca de 5.500. E nada foi feito com esta dimensão que levou aos estragos, nomeadamente estruturais, da nossa sociedade, não só no nosso país, mas pelo mundo fora, que são estragos, enfim, catastróficos para milhões, muitos milhões de pessoas. Basta acrescentar até ao final deste ano, o Programa Alimentar Mundial prevê que no mundo haja mais de 300 milhões de pobres na sequência desse descalabro económico que foi provocado pelas medidas tomadas globalmente neste planeta perante esta pandemia que, ao fim e ao cabo, e nisso eu estou de acordo com o professor Jorge Turgal, que ao fim e ao cabo é uma gripe. Nem das piores, mas é uma gripe. E por isso eu acredito que outras medidas, à semelhança do que foi feito na Suécia, na Tanzânia, no Uruguai, podiam ter sido implementadas sem que tal tivesse o choque tremendo em termos psicológicos, em termos sociais, e económicos, em termos económicos, em termos de direitos, liberdades e garantias, em termos de democracia, que nós estamos a observar no nosso mundo e que muito me preocupa, porque eu vou fazer 69 anos ainda este ano, pois já não sou tão novo assim, e enquanto médico eu lembro-me, quando eu me formei médico em Bruxelas, quando eu fiz o meu juramento, eu prometi duas coisas. Quando eu fui declarado médico, eu prometi duas coisas. Fiquei juramentado com duas questões fulcrais para mim. O médico dedica-se, antes de mais, e põe-se ao serviço da humanidade, e segundo, põe-se ao serviço dos seus doentes. Eu acredito que temos estado a passar muito ao lado disso, que é fundamental para mim. E por isso, sim, eu sou crítico quanto a algumas atitudes tomadas, até porque, para quem está atento à ciência, e o médico é um cientista, eu publiquei muito, enfim, fiz muita experimentação animal, apercebe-se que não há unanimismo, ainda bem, na ciência. E muitas das medidas que estão a ser adotadas têm sido contestadas por grandes professores de medicina. Eu sou um pequeno, mas grandes, prémios nobres, medicina, química. Eu acho que temos que dialogar, porque os testes estão a ser feitos hoje em dia. O PCR de um senhor professor alemão tem uma carga de falsos positivos extremamente elevada. E por isso confunde-se testes positivos com pessoas infectadas. Não. Uma pessoa infectada é alguém que efetivamente apresenta uma sintomatologia de uma infecção, seja qual for. Não há infectados assintomáticos. Por isso temos aqui dois Não há infectados assintomáticos? Não há. Ou o doente, quando se vai à consulta do médico, está a mentir, ou o médico é incompetente e não descobre um sintoma que pode estar escondido. Por exemplo, um emagrecimento, diria, ilícito,
A pessoa não se apresenta no meu consultório dizendo que ao final está bem para falar comigo e se não se queixa de nada eu vou ter que fazer a minha história clínica e a perceber-me porque que ele me veio ver. E pode ser, por exemplo, apenas isso, um emagrecimento rápido nos últimos 3, 4 meses, sem causa aparente, não fez ginástica, não fez um regime específico. Um emagrecimento desses pode imediatamente indicar uma perturbação do seu metabolismo, da tiroide, por exemplo, ou de um cancro evolutivo, mas que para já ainda não se exteriorizou de outra maneira, a não ser por um catabolismo exagerado. Mas doutor, mas no caso do Covid, tem que pegar, Vamos é possível ter Covid de uma forma, o Covid só, tem que manifestar-se de alguma maneira? Sim, a Covid, não há citologia? A doença Covid, derivada da infecção pelo SARS-CoV-2, um vírus RNA, tem necessariamente de apresentar uma sintomatologia, seja febre, seja, enfim, dor de garganta, seja desaparecimento do olfato, anosmia, seja a tosse seca, seja, enfim, há todo um enquadramento de sintomas que define a doença. Por isso, não há doentes do SARS-CoV-2, não há doentes com a Covid-19 sem sintomatologia. Os assintomáticos, está hoje demonstrado por publicações muito sérias nas melhores revistas de medicina, os assintomáticos não transmitem a doença. E por isso, se uma grande percentagem desses testes são falsos positivos, os positivos não quer dizer infectados. E por outro lado, os infectados, há uma alta incidência de assintomáticos, quer dizer, não são transmissores da doença. Então é um mito pensar, desculpe doutor, mas eu tenho andado enganado. Ou alguém me enganou, ou alguém anda a enganar muita gente. Não é possível transmitir o Covid sem sintomas? Não, porque isso é um vírus de transmissão aérea. A pessoa tosse, espirra, pode espirrar para cima de uma mesa, para um corrimão, para um abrir de uma porta, pode espirrar para a mão e aperta-lhe a mão depois de ter espirrado. Mas a pessoa tem, para transmitir essa doença, tem que ter alguma sintomatologia. Tem que tossir, tem que espirrar, tem que estar febril, embora raramente há pessoas que, e eu tenho alguém na minha família que nunca tem febre. Por isso, quando ela tem uma sintomatologia, eu vou escutá-la imediatamente para ver se tem algum foco pulmonar. No inverno, um período gripal, enfim, a gripe sazonal está à porta, vai surgir outra vez. E por isso, para se infectar alguém, é preciso ter a sintomatologia que leva à infecção. Repito, a tosse, o espirro, que é por aí, por via aérea. Então, é que nos vendem a ideia que não é bem assim? Isso não sei, isso acho que é tempo que o corpo clínico, que os médicos, que a ciência se sobreponha a outros constrangimentos. E acho que estamos a chegar aí. Deixe-me dizer, eu quando vim da África para Portugal, a última viagem que eu fiz, cheguei da Costa de Marfim, dia 7 de março, e eu que viajava todas as semanas, desde então já não viajei mais, porque efetivamente para ir para certos sítios exigem-nos o teste à partida e à chegada e vice-versa quando regressamos, e eu recuso-me a fazer esse teste porque considero que esse teste não é fidedigno. O único teste fidedigno para uma doença viral é podermos isolar o vírus que nos infecta. Esse vírus, em função de todos os ciclos de ampliação que são feitos, esse teste pode demonstrar muita coisa que não necessariamente esse RNA. São fragmentos que ele demonstra. E por isso o que era preciso era identificar o vírus. Tal até agora nunca foi feito. Ou é pelo teste Azaragatou, ou é por teste sorológico, a presença de anticorpos. Os anticorpos, em geral, são dois tipos. A infecção recente faz subir um tipo de anticorpo que tende a desaparecer progressivamente e fica um segundo anticorpo com uma duração de vida muito mais longa. A presença de anticorpos quer dizer apenas e só que o meu caro amigo esteve em presença com o vírus, ou uma bactéria, neste caso é um vírus. Mais uma vez, a presença de anticorpos não quer dizer que esteja infectado. Quer dizer, sim, que esteve exposto. Que esteve exposto, que o seu organismo
reagiu imunologicamente, criou as suas próprias defesas e criou anticorpos. Repito, para haver doença tem que haver sintomatologia. Não pode ser uma pandemia de testes positivos, até porque, repito, isso está mais do que publicado em todas as melhores revistas do mundo e das melhores universidades do mundo, a presença de um teste positivo sem uma sintomatologia que indicie a presença de uma infecção viral desse tipo é um teste que, para mim, não tem nenhum valor. É inconclusivo. Exato. Para ser simpático.